Pessoal, então hoje nós vamos aprender resolução gráfica de sistemas de equações, tá bom? Grupo 7, capítulo 16, nos módulos 116 e 117. Um minutinho que tem alguém chegando agora na aula, tá? Deixa eu só aceitar. Boa tarde, Felipe Ribeiro. Bom dia. Felipe Ribeiro, de novo vou pedir, você precisa me entregar as PCs, tá bom? Não se esqueça hoje. Vamos lá então, galerinha. Quem quiser acompanhar, tá bom? Na parte teórica tá lá na página 100. Mas vamos entender um pouquinho. Nós vimos, né, anteriormente, como colocar em um gráfico equações com duas incógnitas, pessoal. E nós vimos que, por exemplo, para a equação x mais y igual a 3, tem inúmeras possibilidades, né? 1 mais 2, 2 mais 1, 1,5 mais 1,5, né? Considerando os números racionais. E toda vez que a gente localiza esses pontos num gráfico, nós formamos uma reta. O que vai acontecer se nós localizarmos agora alguns pontos, não apenas de uma equação, e sim de um sistema de equação, ou seja, com duas equações? Vamos observar. A gente não vai inicialmente resolver esse sistema pelo método da adição ou pelo método da substituição. Nós vamos atribuir primeiramente quaisquer valores para x, ok? Então aqui a gente procurou dois pontos em cada reta. Escolhemos o x igual a 0 e o x igual a 1 para as duas. Então, substituindo nessa equação com x igual a 0, significa que 0 mais y é igual a 3, ou seja, o y vai ser igual a 3. Portanto, o par ordenado é 0 e 3. Agora, uma outra valor para x, ó. Se x fosse igual a 1, eu vou substituir no lugar de x por 1. Então, ficaria 1 mais y igual a 3. Eu passo 1 para o outro lado negativo, 3 menos 1. O nosso y fica 2, como está aqui. Então, o par ordenado obtido é 1 e 2. Da mesma maneira, eu não vou resolver ainda o sistema. Eu vou atribuir agora os mesmos valores para x e y na segunda equação. Então, se o x for 0, ó, zerou. Ficou menos y igual a menos 1. Multiplica por menos 1, menos com menos fica mais. Portanto, quando o x é 0, o y é 1. E agora, se o x fosse 1, esse 1 positivo passaria para cá negativo, menos 1 com menos 1 fica menos 2, multiplica tudo por menos 1, fica 2 positivo. Observe, então, que sem resolver o sistema, eu atribuí valores quaisquer para x para obter o valor de y correspondente. Os valores quaisquer foram os mesmos para as duas equações. Agora, eu posso pôr no... Mentira, posso pôr... Aliás, baralhei. Posso colocar no gráfico. Veja bem, quando eu coloco esses pontos no gráfico, vamos voltar ali para a gente analisar, ó. Se o x é 0 na primeira equação, o y é 3 e temos 1 e 2. Então, olhem aqui no gráfico. Quando o x é 0, o y é 3, então tá aqui na retinha verde. E quando o x é 1, o y é 2. Marquei o ponto aqui. Aí nós atribuímos outros valores para a outra equação. Na verdade, os mesmos valores para a outra equação. E obtemos os pares 0 e 1, 1 e 2. Voltando aqui no gráfico, ó. Quando o x é 0, o y é 1, e quando o x é 1, o y é 2. E aí eu tracei a reta agora que representa a segunda equação do sistema. Vocês perceberam que nós temos aqui um ponto de encontro entre as duas retas? O que será que vai definir esse ponto de encontro entre as duas retas, gente? O par ordenado resolução. Exatamente, Léo. É a solução do nosso sistema. Então, vamos conferir para a gente poder ver se de fato a solução vai ser x valendo 1 e y valendo 2, ó.
Vou copiar o sistema, deixa eu voltar aqui, ó, porque eu não tô com a apostila aqui. É x mais y igual a 3 e x menos y igual a menos 1. Olha que bacana. Peraí. X mais y igual a 3 e x menos y igual a menos 1. Aqui, ó, de cara a gente já vê que dá para resolver pelo método da adição, né? Que é mais simples, ó. Eu vou somar, então, cancelo o y, porque esse sistema já está preparado. Então, x mais x é igual a 2x. E 3 menos 1 é igual a 2. E se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 2 dividido por 2, o nosso x é igual a 1, ok? Agora, a gente pode resolver o y. Escolho qualquer uma das equações. Se x mais y é igual a 3, no lugar de x, substituo por 1, ok? Então, aqui nós teremos, ó, y igual a 3 e o 1 passa negativo. E 3 menos 1 é igual a 2. Então, de fato, a solução desse sistema é x valendo 1 e y valendo 2. Então, quando nós atribuímos valores quaisquer em cada uma das equações, é para que a gente consiga ter mais pontos da nossa reta, ok? Igual nós tivemos esse, ó. Se eu continuasse, ó, quando x for 3, o y daria 4. E o conjunto solução, ele indica o ponto de cruzamento entre as retas, tá bom? Então, toda vez que a gente for resolver um sistema de equação graficamente, significa que essas retas sempre vão se cruzar? Não. Quando elas vão se cruzar? Quando esse sistema tiver solução. Lembra que nós aprendemos nas aulas anteriores que existem sistemas indeterminados e sistemas impossíveis de resolver. Como ficaria a posição relativa, então, das retas na hora que a gente colocasse esses valores no gráfico? Vamos analisar isso, então? Oi? Eu fiquei com uma dúvida. Ficariam as duas no zero? Vamos ver, Manu. Léo, pode falar sua dúvida? A única dúvida que eu fiquei mesmo foi na primeira conta que você fez. Eu não entendi muito bem. Nessa daqui? A primeira que você fez para descobrir os pontos, né? Aqui? Peraí, tá carregando a página. É essa mesmo ou lá no cálculo do sistema, Léo? É aqui mesmo, eu fiquei meio confusa, eu não entendi tudo. Aqui, ó, o que acontece? Eu entendo que vocês fiquem confusos porque a gente atribui valores quaisquer. Então, para representá-lo graficamente, ó, basta representar cada uma das equações indicadas e procurar apenas 2 pontos para cada reta. Então, esses 2 pontos que a gente atribuiu aqui foram valores aleatórios. Por quê? Se para formar uma reta não basta apenas 2 pontos, a gente consegue formar uma reta. Então, a gente atribui qualquer valor para x. Geralmente, a gente pega um valor pequeno e positivo. Quais são os menores valores positivos, né? O 1 e também o 0, que é nulo. Então, geralmente, quando a gente vai atribuir valor qualquer, Léo, a gente escolhe o x valendo 0 e o y valendo 1. Como eu obtive agora o 3? Eu substituí aqui na primeira, ó. Então, se o x é 0, eu vou substituir. 0 mais y resulta em 3. Portanto, ó, 0 é 0, y então é igual a 3. Deu para entender melhor, Léo? Eu não posso resolver normal? Você pode, Heitor, só que o que acontece? Para você colocar esses valores em um gráfico, o gráfico não tem que ser uma reta. E para você conseguir formar essa reta, você precisa de 2 pontos. Então, por mais que você possa ter a solução do sistema, você vai achar apenas um ponto, que é o ponto de cruzamento. Então, você pode resolver o sistema para achar o ponto de cruzamento, e aí você depois pode atribuir, por exemplo, x valendo 0 para determinar um segundo ponto e construir as 2 retas. Tá, mas peraí, deixa eu tirar uma outra dúvida. Suponhamos que eu resolvesse, que nem você tá falando aí. Igual eu fiz aqui, né? Isso, ia ficar x igual a 2, não é? Ia ficar x igual a 1.
Ó, o y que fica igual a 2. E veja bem, ó, quando o x é 1, o y é 2. E, de fato, aqui é o ponto de encontro entre as duas retas. Aí, por que a gente opta por atribuir o valor 0 para x? Porque aí a gente consegue cortar o gráfico no eixo y. Cortar o gráfico no eixo y, igual nós aprendemos na aula anterior. Então, aquilo que você sugeriu, eu posso simplesmente resolver o sistema? Sim, mas como eu preciso de 2 pontos, então o segundo ponto você pode atribuir o valor 0 para x. Só que vocês vão perceber que lá nos exercícios, a gente já tem uma tabelinha. A própria apostila já vai induzir a gente para quais valores ela quer que nós coloquemos para x, ok? Ô Mariana, mas eu não preciso colocar o 0. E se eu quisesse colocar o 1, eu poderia colocar. Poderia ser qualquer outro ponto. O 0 é bacana, Piva, porque aí ele já corta o eixo y, entendeu? Mas se quiser pôr outro valor, tudo bem. É que às vezes se você coloca outro valor, vai ficar uma reta muito pequenininha, né? Então, fica a critério. Mas vocês vão ver que na hora de fazer as atividades, a apostila ela já dá uma tabelinha. Por exemplo, nessa atividade, se fosse na apostila agora para a gente resolver, ela não teria sido dada dessa forma aqui, ó. Se x igual a 0, já seria assim, ó. Uma tabelinha, x, y e o resultado do par ordenado. E aí já apareceria aqui assim, ó, x valendo 0. Então, você automaticamente já teria que substituir o x valendo 0. Hoje a gente vai fazer a correção. Ai, gente, peraí, que carregou uma aula anterior aqui. No triângulo retângulo. Então, lá no grupo 6, capítulo 11. Olha a loucura que é a nossa vida, ó. Carregou uma aula, ótimo. Pronto. Pessoal, mais alguma... Aqui nas aulas estão tudo carregadas aqui ainda. Eu esqueço que quando ela carrega aqui o meu, já automaticamente ela começa a soltar. Pessoal, mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, a solução de um sistema, ela é o ponto de encontro entre as retas das duas equações do nosso sistema. Lembrando que para construir uma reta, precisamos de no mínimo 2 pontos para localizá-los no gráfico. Belezeira? Bom, agora... eu tinha feito uma pergunta que a Manu tinha até respondido, eu só não me lembro a resposta. O que vai acontecer quando o sistema ele é impossível? Primeira coisa, quando um sistema é impossível? Quando nós resolvemos ele, o x zera, o y zera. E o resultado 0. Não, e o resultado dá um número diferente de 0. Esse sistema, ele é impossível, ok? E aí, o que acontece? A representação gráfica dele são retas paralelas. A gente não vai ter nenhum ponto em comum entre as duas equações, tá? Então, a gente não tem um resultado em comum entre elas, não tem solução, as retas ficam paralelas. Agora, quando o sistema é indeterminado, é quando a gente zera o x, é quando a gente zera o y, e é quando a gente zera o resultado. E aí, quando o sistema é indeterminado, as retas são coincidentes. O que é coincidente, gente? Uma em cima da outra. Então, vocês têm essa notação aqui na apostila de vocês, tá bom? Se vocês quiserem ir lá na página correspondente, que eu já falo para vocês, a hora que nós vamos resolver os exercícios, tá? Vocês grifem esse quadrinho, ó. Sistema impossível, não há ponto em comum. A representação gráfica é retas paralelas. Deixei aqui um exemplo de um sistema impossível. Agora, quando ele é indeterminado, ele há infinitas soluções. Qualquer número que eu substitua no lugar de x e y vai zerar, porque está multiplicando o x e o y, né? Portanto, o que vai acontecer? A representação gráfica, ela é dada por retas coincidentes. E aqui eu tenho, então, um exemplo de um sistema indeterminado, tá? Da resolução, né, de um sistema indeterminado. Então, quando o sistema tem solução, as retas se cruzam, são concorrentes.
Quando o sistema é impossível, as retas não se cruzam, são paralelas. E quando o sistema é indeterminado, as retas têm todos os pontos em comum. Ou seja, ela vai ser coincidente. Ótima pergunta para cair na atividade avaliativa, viu? Do mês que vem. Pensem nisso. Beleza, galera? Ó, aqui tem algumas representações de cada um dos tipos de sistema que eu passei agora para vocês. Esse sisteminha que já foi resolvido pelo método da adição, ele tem solução. Quando o x é 1, o y é menos 1. Vejam que eles se encontram aqui nesse ponto, 1 e menos 1, certo? Então, esse sistema ele é possível e determinado. Portanto, as retas são concorrentes. Agora, olha uma situação em que o sistema é indeterminado. Veja bem, eu zerei tudo, não zerei? E quando eu zero tudo, o que vai acontecer? As retas, elas ficam uma sobre a outra, elas ficam coincidentes. Então, aqui foi aplicado um valor qualquer, certo? Para determinar o valor de x e y. Quando x é 0, por exemplo, ó, o y vai ser 2. E quando o x na de baixo é 0 também, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Aqui vai ficar, então, também 2. Nesse caso, um fica positivo, o outro negativo, ó. Marcou os 2 pontos, então fica uma reta sobre a outra, ok? Agora, quando o sistema ele é impossível, olha o que acontece. Não deu nenhum valor aqui, ó. Zerou x, zerou y. Deu menos 6. Ô, Mariana, mas como que conseguiu cortar aqui, ó, no 2 negativo e cortar no 1 negativo? Atribuindo valores quaisquer, gente. Pensa comigo, ó. Se o x for 0, o que vai acontecer? Esse menos 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o y vai ser menos 1 sobre 2. E menos 1 sobre 2 é menos 0,5. E olha aqui onde de fato cortou, ó. No menos 0,5, ok? E aí foi atribuído x valendo 1. Aqui também foi atribuído x valendo 1 e x valendo 0 no segundo sisteminha para a gente achar as equações. E vocês vão ver que na maioria dos exercícios atribui esses valores 0 e 1. Vai estar orientado para vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Beleza, gente? Alguma pergunta? De boinha? Eu queria um exemplo. Vamos fazer? Eu buguei nessa parte de substituir o 0. Eu não entendi Isso. É porque ali não estava orientado para vocês. Agora, vai lá na página 121 e vamos fazer esse primeiro exercício como exemplo. Ó, Heitor. Vamos lá? Aqui, ele já atribuiu esses valores, então ali nos exemplos da parte teórica que eu falei que poderia ser 0, 1 e qualquer outro valor, pode ser, mas para que a gente tenha uma orientação na hora de resolver, foi dada a tabelinha. Então, se o x for menos 1, qual vai ser o valor de y nessa primeira reta, nessa primeira equação? Como que a gente resolve? A gente substitui no lugar de x por menos 1. Então, se era 2x, vai ficar 2 vezes menos 1 mais y igual a 2. Agora é só resolver, ó. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais y igual a 2. Se esse 2 é negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, 2 mais 2, o nosso y, então, ele vai ser igual a 4. Então, se o x for menos 1, o nosso y será 4 positivo. Aí, você vem e completa aqui, ó, o par ordenado, menos 1 e 4. Ficou mais claro agora? Sim, Heitor? Tá? Então, aqui, observem os probleminhas. Se ele não pedir para resolver, você vai substituir nos pontos que forem dados para cada um deles, tá? Agora... Mas e o segundo? Oi? E o segundo, que é uma soma com 0 e tem que ter um número negativo? Não entendi, Heitor. Ô, Léo. É que era ali, o segundo x ali de lição dando é 0. Aonde é 0? Como é que eu... Ah, no que eu vou fazer agora?
Só que o que eu vou somar com 0 que vai dar um número negativo? Calma, aqui, ó. Presta atenção. Substitui. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais y igual a 2. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, gente, ó. 2 vezes 0, zerou. Então, qual é o valor de y? É 2. Só isso. Beleza? Aí, você vem aqui e coloca, ó. Y vai ser 2 para o ordenado. Quando o x for 0, o y é 2. Tá ficando mais claro, gente? É que a gente vê sistema, a gente já quer somar, substituir, né? Agora, o intuito é a gente resolvê-lo graficamente. Para resolvê-lo graficamente, precisamos de 2 pontos para formar uma reta, tá bom? Então, é por isso que agora a gente ainda não está resolvendo o sisteminha. Na hora que a gente resolve, a gente encontra o ponto de encontro entre essas retas. E quando não houver ponto de encontro, significa que esse sistema ele é impossível ou indeterminado. Tudo bem? Oi. Então, o que ele está tipo assim, traduzindo esse exercício, esse -1 e esse 0 seria aonde a reta x está passando. E a gente quer descobrir... Seriam pontos, isso, porque uma reta ela é formada por inúmeros pontos. É como se eu escolhesse um desses pontinhos, tá bom? Agora eu entendi, porque eu não estava entendendo de onde estava arrancando esse 0 e esse 1. Porque são valores que pertencem à reta, né? Porque agora assim, entendi. quando a gente tem uma equação com 2 incógnitas, é aquilo que nós vimos lá atrás. Eu tenho inúmeras possibilidades para que um número menos outro dê 1. Pode ser 10 menos 9, pode ser 8 menos 7, pode ser 1 menos 0. Então, aí a gente escolhe qualquer um desses números, entendeu? Para poder localizar no gráfico. Ficou claro agora, Heitor? Sim. Vamos fazer, então, agora ó, a substituição na reta S. E vocês viram que agora a apostila ela até trocou os valores. Sabe por quê? Para orientar uma reta já mais organizada, tá bom? Então, aqui a gente já tem a orientação de quais valores usar, a gente não vai ficar meio perdido. Ah, mas será que eu uso 0? Será que eu uso um positivo ou um negativo? Então, aqui a apostila já nos orientou, ó. Então, agora a gente continua. Se o x for 0, agora nesta equação, então vai ficar assim, 0 menos y igual a 1. Menos y igual a 1, eu vou trocar o sinal, né? Eu deixo o y positivo e o 1 vai ficar negativo. Lembra que a gente troca o sinal de que maneira? Multiplicando por menos 1, não é mágica, né? Então tá, já achei esse ponto, ó. Quando o x for 0, o y será menos 1. Coloco para ordenado. E agora, por último, vamos calcular se x fosse 2, tá? Vamos substituir aqui também, ó. Então, vai ficar 2 menos y igual a 1. 2 menos y igual a 1. Eu vou trocar o y e o 1 de lugar, ó. Deixo 2, o 1 vem para cá negativo, o y vai para lá positivo. Então, 2 menos 1, o nosso y, então, é igual a 1. E aí, a gente coloca agora o par ordenado, ó. Quando o x for 2, o y vai ser 1. Par ordenado, 2 e 1. Beleza? Tranquilo? Bom, agora a gente vai colocar esses pontos no gráfico, ok? Porque é isso que é o intuito desse exercício, resolver o sistema. Já ficamos craque, né, em resolução de sistema no módulo anterior. Agora a gente tem que resolvê-lo graficamente, colocando os pontos no gráfico, tá? Então, terminem aí essa tabelinha para eu mostrar para vocês como que o gráfico vai ficar. Quem já terminou de colocar na tabelinha, já pode ir colocando esses pontos no gráfico, ó, vamos lá? Aqui, ó. Veja bem, quando x é 1, o y é 0, né? Cadê? Ah, não. Esse aqui eu já falo com vocês depois, tá? Os pontos que nós utilizamos ali, ó,
Quando x é 0, o y é 2, né? Era um dos resultados. Quando x é 2, o y é 1, era um dos resultados. Quando o x é 0, o y é menos 1, era um dos resultados. E quando o x... Tá faltando algum? Os pontos ali do gráfico, vamos ver, 4... Deixa eu começar na ordem, ó. Menos 1 e 4. O meu gráfico, ele cortou aqui, mas concorda? Ah, tá aqui em cima, perdão. Menos 1 e 4. Esse é o primeiro ponto ali da tabelinha de vocês, tá? Agora, 0 e 2 é o segundo ponto. Aí, vocês tiveram também lá na segunda coluna, ó. Quando o x for 0, o y é menos 1, tá? Aqui. E quando o x for 2, o y é 1. Foram esses os pontos que foram localizados, ó. E vocês percebam que este que eu circulei, ele não foi localizado. Só que se vocês fizerem certinho essa representação, vocês não precisam resolver o sistema. Só de olhar nesse gráfico, a gente já consegue determinar o sistema? Sim, porque a gente sabe que o ponto de encontro das retas é a solução do sistema. E essa perguntinha tá logo aqui embaixo. Então, que relação há entre essa coordenada do ponto de encontro das retas com o sistema de equação dado? É a solução, tá? Então, vocês escrevam aí embaixo. Então, vejam que sem resolver o sistema, eu já posso afirmar com toda certeza que a solução do sistema é o x valendo 1 e o y valendo 0, né? Porque está em cima do eixo x. Ok? Tá ficando claro, gente, que agora o intuito não é mais resolver o sistema algebricamente, e sim resolvê-lo graficamente, para a gente poder interpretar e analisar esse gráfico, tá bom? Volta lá no outro PowerPoint, por favor, só para eu conferir o negócio na tabelinha. Uhum, aqui, ó. É 2 e 1 ou 2 e menos 1? É 2 e 1, positivo. Vamos voltar lá no gráfico, ó, pra gente ver. Quando o x for 2, o y é 1, positivo. Agora, Mariana, mas tem esse ponto, menos 2 e menos 1. Tem, se a gente continuasse atribuindo quaisquer valores para x, a gente ia continuar achando vários pontinhos dessa reta. Tá bom? Mariana, aí nessa reta que tá lá do 4 menos 1 e do 0 e do 2, dá número decimal, né, para baixo. Dá, aham. Aqui, ó, tem vários números aqui, ó, que a gente tem vários números decimais que formam a reta. Então, é isso mesmo, ó, eu posso atribuir, se x valer 0,75, eu vou encontrar um ponto correspondente e vocês vão ver que ele vai estar acompanhando a reta, sempre, tá bom? Isso que é o bacana da resolução gráfica, a gente entende tudo que a gente aprendeu agora algebricamente, a gente aprende através de um desenho, né? Por isso que é chamado de resolução gráfica. Fala, Manu, não te ouvi. É que a nossa resolução gráfica, ela tá numa malha quadriculada, então já facilita. Já facilita bastante, né? Ontem no plantão, foi ontem nosso plantão? Sim. Foi, né? Antes de ontem, né? Eu fiz vocês... Quem participou teve que desenhar, né? O plano cartesiano aí no caderno. E ela ainda colou do card. A gente teve que desenhar. Fiquei bonitona aqui colando no pente, né? Não fiz na lousa e eles tiveram que desenhar. Mas é bacana, gente. Vocês percebam que lá no 7º ano, no 6º, se eu não me engano, vocês tinham que desenhar. Para quê? Para entender que um gráfico, um plano cartesiano, ele tem que ter uma escala. Eu não posso, por exemplo, pôr aqui de 0 a 1 e de repente pôr o 2 aqui do ladinho. Tem que manter a mesma escala, tá? Não necessariamente a escala da horizontal tem que ser a da vertical. Mas esses detalhezinhos, eles são importantes na hora de construir um plano cartesiano. Só que todo esse conteúdo a gente já viu lá atrás. Então é por isso que agora a apostila ela já traz tudo quadriculadinho, que já facilita a vida, né? Vamos ao exercício 2? Muito, né? O exercício 2. Agora eu quero ver quem prestou atenção na aula. Qual é a posição relativa das retas quando um sistema ele é impossível de resolver? São paralelos? Exatamente. E quando ele é indeterminado?
coincidente, eu acho que chama. Isso! Fica um ponto sobre o outro, né? Coincidentes. E quando o sistema é determinado, essas retas são concorrentes, ok? Eu vou ter que escrever o E nome tipo, dessas faz retas completo e colar na parede. Ótima questão para cair Faz na completo sentido, prova. Porque paralelas nunca vai encontrar um cruzamento. E o determinado Exatamente. tem várias infinitas soluções. Faz completo sentido. Aham. Fica a dica. Atenção, atividade avaliativa. Ok? Bom que você escreveu de preto, o fundo é preto, dá pra ver muito bem. É porque é uma dica subliminar. Ô, Mariana, a última vez que eu te peço, volta o outro PowerPoint mais uma vez só. Volto, meu amor. Se eu estiver indo muito rápido, me avisa, tá? Tomou Outra? café hoje de novo, 5 xícaras. Mensagem subliminar, essa foi boa. De subliminar não teve nada, né? Eu falei com todas as letras. Né? Ai, gente, eu não queria que a aula acabasse daqui a pouco, não, viu? Vou fazer até meio Ô, Mariana, mas, por exemplo, no exercício 3, um exemplo, eu vou ter que substituir cada uma com um valor diferente ou vai ser sempre o mesmo valor? Vamos chegar nele agora, Manu? Estamos indo para ele agora. Ó, É porque eu deixa eu me perguntar um negócio pro grupo. Hoje é só essa aula, depois encerra, né? Porque era na Isso. sexta, mudou, né? Uhum. Sim. Eu acho que eu preferia sexta. Continuando, Heitor, posso passar? Concordo. Pode. Pode. Aqui. Nesse daqui agora, veja bem, ele já pede para que a gente resolva esse sistema algebricamente. Olha aqui mais um probleminha bacana para cair na atividade avaliativa. Tô amando. Por quê? Ele vai depender da solução para você poder falar para mim em qual quadrante vai se encontrar o ponto de cruzamento das retas. E aí volta no que aprendemos na aula anterior. Lembra que um valor positivo e o outro valor positivo, x positivo e y positivo, primeiro quadrante. X negativo, y positivo, segundo quadrante. Os dois negativos, terceiro quadrante. E x positivo e y negativo, quarto quadrante. Então, agora vocês vão resolver ou pelo método da adição ou pelo método da substituição e falar para mim em qual quadrante se encontraria a resolução gráfica desse sistema. Belezinha? Mãos à obras. Irmãos à obra. Irmãos à obra? Bora lá então. Ó, temos 5 minutinhos, vai dar tempo. Vamos fazer junto? Qual método vocês preferem? Adição ou substituição? Substituição, porque a adição vai ficar fração. Beleza. Vou isolar então o x aqui. Então, x é igual a menos 1 menos y. Vou substituir aqui no lugar de x por menos 1 e menos y. Então, vai ficar 6 vezes menos 1 menos y, copio o restante. Menos 4y igual a menos 3. Distributiva. 6 vezes menos 1 fica menos 6. 6 vezes menos y é menos 6y. Copia o restante. Organiza. Menos 6 com menos 4 é menos 10y. Esse 6 negativo está no lugar errado, passa para o segundo membro positivo. Então, aqui temos menos 10y. Agora, menos 3 mais 6 vai ficar 3 positivo. E aí? A gente tem que fazer vezes menos 1, porque o 10 não pode ficar, o y não pode ficar negativo, e depois passar dividindo. Isso, passa Deu negativo. fração do mesmo jeito. É. Só tem um detalhezinho, tá diferente aqui da minha resolução. Vão terminando essa daí.
que eu vou comparar aqui, porque aqui foi utilizado o método da adição. Ah, eu já achei, foi erro da apostila mesmo. Porque aqui ele considerou o 4 positivo e tá 4 negativo aí na de vocês, né? Beleza. Terminem aí pra gente achar agora o valor de x. Mariana, vamos dar os dois fração? Uhum. Os dois vão dar fração? Sim. Eu acabei. Deu menos 7 décimos. Gente, eu tô encafifada com esse daqui. Bom, procurei algum errinho, não tem, né? Pelo método da substituição. Eu vou fazer aqui do lado da adição, só para eu conferir, tá bom? Para tirar minha dúvida, ó. Por adição, eu poderia, por exemplo, cancelar o y multiplicando tudo por 4. Então, ficaria 4x mais 4y igual a menos 4. 6x... gente, foi a minha apostila mesmo que tá com a resolução errada. Pode continuar numa boa, tá? Porque aqui daria 10 menos 7, perfeito. Já tirei minha dúvida, vou continuar então pelo da substituição, ó. Se o y é menos 3 décimos, a Manu já achou ali pra gente que vai dar 7 décimos. Vamos conferir? Então, se x mais y é igual a menos 1 e o y é igual a menos 3 décimos, vamos substituir. Esse menos 3 décimos eu passo para o outro lado positivo. Então, a gente tem menos 1 mais 3 décimos. Aqui, gente, não vai ter jeito, vai ter que calcular o MMC. Entre 10 e 1 é o próprio 10. 10 dividido por 1 é 10, vezes menos 1 é menos 10. 10 dividido por 10 é 1, vezes 3 é 3. Então, aqui nós temos menos 10 mais 3, que vai dar menos 7 décimos. Olha como fica o nosso par ordenado, então. Menos 7 décimos e menos 3 décimos. Mas o que me interessa aqui agora são os sinais da nossa resolução. E se os dois sinais são negativos, significa então que ele estará no terceiro quadrante. Belezinha, galera? Ó, eu vou deixar uma tarefinha, então. Oi, pode falar. Eu tirei o MMC de tudo, tá? Do X também. No último aí que você fez. Aí você cancelou o 10 no final? Aham. Deu o mesmo resultado. Perfeito. Teve que fazer fração de novo, fiz do igual a 8. Isso. Bom, gente, agora eu vou pedir para vocês fazerem de tarefa. Vai ser do 4 ao 6, ok? Então, anotem aí essa tarefinha. Tarefa. Tia, volta lá só para mim copiar o conjunto de solução. Sim, senhor. 4 ao 6, tá? Não saiam da aula ainda para eu poder fazer a chamada, tá? Depois, conforme eu for falando o nome de cada um, pode ir saindo.